Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos falar das primeiras ideias evolucionistas, tá? Dos primeiros pensamentos evolucionistas dessa teoria, né, que nós estamos trabalhando. Então, hoje a gente vai falar do lamarquismo e do darwinismo, tá bom? Então, a gente já falou um pouquinho do que vem a ser evolução, como que começou, né, todo esse processo. Então, as variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação, que constituem a evolução biológica, tá? Então, essa ideia de evolução, ela vem, né, se contrapor, o evolucionismo vem se contrapor ao fixismo, né? Os fixistas acreditavam que as espécies eram fixas e imutáveis, né, que não sofriam modificações. Já no evolucionismo, a gente percebe, né, a nossa última aula foi sobre as evidências da evolução. As espécies mudam, sofrem mudanças ao longo do tempo. Então, a gente já falou do fixismo, que foi uma doutrina filosófica que foi aceita lá no século XVIII, mas ela permaneceu por muito tempo e até hoje existem pessoas, né, que acreditam nisso, né? Que o fixismo propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tais como são hoje, né? E que elas eram, assim, imutáveis, né? Então, as ideias fixistas, né, eram divididas em criacionismo, que Deus é o criador de todas as espécies, no espontaneísmo, que os seres se originam da matéria bruta, né, do catastrofismo, que a evolução ocorreu por meio de catástrofes ambientais, por intervenção divina e tudo. E aí nós temos, né, o evolucionismo, que é o estudo que é a origem das espécies e sobre as modificações sofridas por essas espécies ao longo do tempo, tá? Em nenhum momento a teoria da evolução ela vem se contrapor à ideia de Deus. Ela não está preocupada com como surgiu, na verdade, o primeiro organismo vivo. Ela vem mostrar que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo, tá? Então, aqui nós temos, né, dois grandes ícones do evolucionismo, que é o Jean-Baptiste Lamarck, que é esse cara aqui, e o Charles Darwin, que é esse outro senhor aqui, tá? Então, o Jean-Baptiste Lamarck, ele era um naturalista francês, né? Ele nasceu no ano de 1744 e morreu no ano de 1829. Então, ele foi um dos primeiros cientistas a lançar ideias acerca do evolucionismo, para tentar explicar como que as espécies vivas sofrem modificações e como que a partir de uma espécie surgem outras espécies, tá? Então, ele defendia a ideia de que os seres vivos provinham de outros seres vivos, né? E cada espécie ocupava um lugar na escala natural. A teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809, ela se baseava em duas leis. Importantíssimo a gente saber isso aqui, ó. Lei do uso e do desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que dizia a lei do uso e do desuso? O uso excessivo, né, de algumas partes do corpo faziam com que essas partes aumentassem e o desuso fazia com que essas partes se atrofiassem, não tivesse mais uso. Então, ele tentava explicar essas mudanças que ocorriam nos organismos vivos através dessa lei do uso e do desuso. Então, por exemplo, aqui, né, o pato. Então, de tanto o pato se esforçar ali para nadar, né, foram surgindo essas membranas interdigitais aqui, ó, entre, né, as ramificações aqui do que seria o dedo. Então, a ave ancestral não tinha, mas o esforço para nadar fez com que essa característica surgisse, o uso excessivo, né, dessa parte do corpo.
E depois ele diz que essas características que eram adquiridas através do uso e do desuso, elas eram transmitidas à descendência, né? Que os espinhos, no caso aqui dos cactos, os espinhos adquiridos, né, durante o esforço ali para se proteger do sol excessivo, essa característica era transmitida às gerações futuras, né? Então, segundo o lamarquismo, as girafas atuais têm o pescoço grande aqui, ó, porque a girafa ancestral tinha o pescoço curtinho e aí, de tanto esforçar para comer os galhos, né, mais altos lá das árvores, já que os galhos mais baixos, as folhagens estavam raras, né, tinham acabado, então, no esforço de buscar esse alimento mais alto, o pescoço foi gradualmente se alongando. E aí, essa mudança foi transmitida às gerações seguintes. Então, o que o lamarquismo pontuou para nós? Que ocorre uma modificação ambiental. Então, no caso da girafa, qual foi a modificação? Acabou o alimento rasteiro. O meio ambiente mudou. Só tem alimento agora no alto. Aí, o animal tem uma necessidade de se adaptar. Então, ele começa a ter um novo comportamento. No caso da girafa, e esticando o pescoço para alcançar os galhos mais altos. Então, ele está usando, né, a lei do uso e do desuso, está usando muito o pescoço. Isso vai o quê? Gerar uma modificação no organismo. E essa modificação, pela lei da herança dos caracteres adquiridos, vai ser transmitida às futuras gerações. Por isso que as girafas atuais todas têm pescoço longo. Então, segundo Lamarck, o meio ambiente é um agente indutor de modificações herdáveis. É o meio ambiente que muda o indivíduo, segundo Lamarck. Quais são as críticas ao lamarquismo? Primeiro, que a lei do uso e do desuso não é verdadeira em todas as situações e em todos os órgãos. Se a gente estiver falando de um músculo, sim. Quanto mais você utiliza o músculo, ele tende a hipertrofiar, né? Então, a gente observa aí os atletas, eles têm a musculatura bem desenvolvida, mas isso não é válido para todo órgão do nosso corpo, tá? Se você engessa um braço aí, passa 2, 3 meses com esse braço engessado, ele vai, lógico, tender a atrofiar, vai ficar mais fininho. Mas isso, se você voltar a movimentar com ele, ele vai voltar ao tônus muscular original. E outra coisa importantíssima, as características adquiridas ao longo da vida, elas não são transmitidas aos descendentes. Nós já estudamos genética e nós vimos que o que é transmitido aos descendentes? É o nosso material genético, são os genes, são as características genéticas. Porque, segundo o Lamarck, se você perdesse um membro, tivesse um braço amputado na vida, o seu filho nasceria sem o braço, porque você adquiriu essa característica ao longo da sua vida, né? Então, o lamarquismo, ele caiu por terra com o advento da genética. Por que a gente ainda fala do Lamarck? Qual é o mérito do Lamarck? É que ele foi o primeiro cientista a tentar explicar essa variedade de organismos vivos, essas mudanças que ocorrem com os organismos. Então, o mérito dele é esse, mas a teoria dele não está correta, tá bom? Aí depois veio o Charles Robert Darwin, né? Ele nasceu em 1809 na Inglaterra, então era um naturalista inglês, e ele morreu em 1822, também na Inglaterra. Ele estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia que ele teve o seu reconhecimento, tá? Ele viajou por 5 anos a bordo de um navio inglês chamado Beagle, que é esse navio aqui, ó. E então ele percorreu o mundo coletando fósseis de animais e de plantas. Detalhe, gente, o Charles Darwin era um criacionista, sim, ferrenho, tá? Só que ele tinha a mente aberta e quando ele começou, né, os seus estudos e começou a coletar tudo isso aí, ele foi, né, mudando as ideias, né, que ele já tinha pré-concebida.
Então, ele estudou, né, todo o material que ele coletou nessa viagem durante 20 anos, e aí ele publicou, né, o seu principal livro, que é A Origem das Espécies, que serviu, então, de base, né, para a gente ter a teoria da evolução. Então, aqui está mostrando, né, no mapa mundi aqui, o caminho que ele percorreu. Então, ele saiu aqui da Inglaterra, né, passou aqui, né, pelo Brasil, por toda a América do Sul, né, ele parou aqui no arquipélago de ilhas, né, em Galápagos, que foi aí o grande palco, né, onde ele pôde fazer grandes observações. E depois ele retornou aqui, passando pela Oceania, pela África, e retornou à Inglaterra, tá? Então, quais são os principais aspectos da teoria do Darwin, que é chamada de darwinismo? Ele sugeriu que as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. O mecanismo de modificação das espécies é a tal da seleção natural. E ele constatou por observações que os indivíduos da mesma espécie, eles apresentam diferenças entre si, eles já nascem com essas diferenças. E isso, pessoal, nós estamos constatando agora no caso da Covid-19. Todos os indivíduos da espécie humana estão sendo, que se contaminam, eles reagem da mesma forma? Claro que não. Tem indivíduos que vão a óbito rapidinho, tem indivíduos que não sentem nada, não passa de uma gripezinha, outros indivíduos já sentem mais. Por quê? Porque os indivíduos de uma mesma espécie, eles já nascem diferentes entre si, por conta das recombinações gênicas que ocorrem durante o processo de reprodução, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, tá? Os organismos que nascem com variações favoráveis às condições do ambiente, onde eles vivem, eles têm maiores chances de sobreviver e de deixar descendentes. Ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação ao meio. Então, não vai ser o mais forte, vai ser o que está mais bem adaptado àquele meio que sofre mudanças constantemente. O meio ambiente está sempre sofrendo alterações, tá? Darwin era altamente experimentalista e iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução. Então, ele fazia experimentos e observava os resultados, tá? Ele sofreu influência de outras áreas de conhecimento, como os dados geológicos, que constataram que o nosso planeta sofre alterações. Vocês já estudaram lá na geografia, os continentes eram todos juntos, era a Pangeia. Pelo movimento das placas tectônicas, esses continentes começaram e continuam até hoje a se separar. Os estudos geológicos comprovam que a América do Sul se separa da África 1 centímetro por ano. Parece pouco, mas a soma disso em milhares de anos dá uma distância considerável, né? Então, ele observou todos esses dados. Dados demográficos, né? A teoria de Malthus foi importante para o Darwin, né, ter subsídios para a sua. O Malthus, ele dizia que a população crescia em progressão geométrica, em PG, então crescia muito rápido, e que a capacidade de produzir alimentos crescia em PA, naquela produção aritmética. Então, iria faltar alimento para toda a humanidade. E aí, essa luta pela sobrevivência iria selecionar os indivíduos. E ele também usou dados biogeográficos que ele coletou durante a sua viagem, tá? Então, isso foi importante para o Darwin poder ter subsídios para elaborar a sua teoria. Ai, meu Deus. Pode. Deu um probleminha aqui, pessoal. Vamos ver se volta. Pode puxar Deus. Pode. O trem travou aqui, vou ter que começar tudo de novo. Tá gravando, não para, fica em branco. Oi, Denina.
Pessoal, deu um probleminha aqui, mas vamos continuar, tá bom? Então, durante a viagem do Darwin, ele passou pela Argentina, né? E ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos e ele observou que esses fósseis extintos, eles eram muito semelhantes às espécies atuais, tá? Então, aqui, ó, um fóssil de um animal extinto e aqui um animal atual, no caso é um tatu. Ele percebeu que, dentre os atuais, haviam diferenças dependendo do local onde ele era coletado, onde ele era encontrado, tá? Segundo Darwin, então, para Darwin, qual seria a explicação para o tamanho do pescoço das girafas atuais? Ele acreditava que existiam girafas de pescoço longo e curto. Então, as girafas ancestrais tinham pescoço longo e curto. As do pescoço longo, por terem mais chances de alcançar o alimento que estava no alto, elas sobreviviam e deixavam descendentes. Então, o alimento rasteiro acabou, as girafas de pescoço curto não conseguiam alcançar o alimento que estava aqui no alto e elas acabavam, então, morrendo. Se elas morrem, elas não transmitem a sua característica pescoço curto aos descendentes. Então, as girafas atuais têm todas o pescoço longo porque o meio ambiente selecionou essa característica ao longo do tempo. Então, segundo Lamarck, o esforço conduziu ao crescimento do pescoço e essa característica foi passada à descendência. Segundo Darwin, as girafas de pescoço mais comprido conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto e elas então deixavam um número maior de descendentes, tá? Na época em que Darwin surgiu e sua teoria, ele foi muito criticado, né? Então, eles fizeram charges dele aí, né? A cabeça dele no pescoço aí de macaco, porque as pessoas não entenderam, elas acharam que Darwin estava dizendo que o homem veio do macaco, o macaco foi modificando até virar o homem. Isso não é teoria da evolução, tá? Não foi isso que Darwin disse. Ele disse que o homem e o macaco, eles têm o mesmo ancestral comum, porque eles têm muitas características semelhantes, tá? Então, a teoria de Darwin, ela passa a ser aceita no meio científico no século XX, tá? Depois das descobertas de Mendel sobre a transmissão dos caracteres hereditários, tá? Então, a teoria do nosso amigo Mendel, ela vem, né, embasar toda a teoria do Darwin sobre a transmissão dos caracteres, né? Então, são os genes que são transmitidos aos descendentes, tá? E em 1997, essa teoria recebeu a anuência da Igreja Católica, né? Então, o Papa, na época que era o Papa João Paulo II, ele então acatou a teoria da evolução como a teoria mais bem aceita para explicar toda essa diversidade, tá? Então, para você acreditar na teoria da evolução, você não tem que desacreditar na ideia de um ser divino, de um Deus que criou todas as espécies. Na minha opinião, isso aí é a opinião minha, pessoal, eu acredito no quê? Que Deus criou todas as espécies, mas que a criação dele é tão perfeita que ela continua até hoje pelos processos evolutivos, pelas mudanças que ocorrem nos organismos vivos ao longo do tempo, tá? Então, para Lamarck, gente, a evolução ela ocorre de forma linear. Um organismo muda e dá origem a outro e dá origem a outro, né? Para Darwin, a evolução ela é ramificada com um ancestral comum. Para Lamarck, o meio gera a variação, o meio é que vai modificar o organismo. Para Darwin, o meio seleciona uma característica que já existe, as variáveis nos organismos vivos já existem, o meio ambiente atua apenas selecionando, tá? Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Até mais. Depois a gente vai marcar outra aula online para a gente discutir mais essas ideias aí, tá? Então, fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais.